Os anos 80. Uma década marcada pela música sintetizada, Michael Jackson, explosão de cultura pop e algumas escolhas de moda bem curiosas. Os filmes dessa época possuem estilo e um charme distintos. É o que eu chamo de atmosfera de quando eu era criança. Eles emanam nostalgia e apesar de eu não ter nascido nos anos 80, eu sou de 93, sempre dá a sensação de que vivi aquilo. Neste vídeo faremos uma análise detalhada e tentaremos descobrir o que torna os filmes dos anos 80 tão característicos. Mas antes de nos aprofundarmos, eu quero pedir a todos vocês que pressionem o botão de inscrição de forma bem leve para se manterem atualizados sobre mais conteúdos relacionados à indústria cinematográfica de Hollywood. E fora de Hollywood, e animações e séries. Bem, bora começar. A primeira, e talvez a razão mais óbvia pela qual os filmes dos anos 80 possuem essa atmosfera única, está relacionada à sua trilha sonora. Os anos 80 marcaram a era do sintetizador. Naquele período, o sintetizador ainda estava em seus estágios iniciais, engateando, e as pessoas estavam entusiasmadas com a música digital, que estava se tornando amplamente utilizada em diversos contextos. De Blade Runner, a icônica trilha de Scarface, indo até mesmo aos games, o sintetizador estava onipresente durante os anos 80. Enquanto os filmes dos anos 70 eram embalados por música de gênero como funk, soul, pop, um rock mais pesado e disco, o sintetizador personificava o estilo e estética dos anos 80 como um todo. Um som para todos dominar, tipo Senhor dos Anéis, mas com música. Com a chegada dos anos 90, houve uma mudança evidente, deixando para trás o som tradicional do sintetizador dos anos 80 em favor de trilhas mais grandiosas e orquestradas. Exemplos notáveis disso incluem Jurassic Park, Titanic e Esqueceram de Mim. Além da música, os anos 80 precederam a popularização do som surround, esse que usamos atualmente. Embora melhorias fossem notáveis na qualidade do áudio, com o sistema de estéreo se tornando mais comuns, ainda não havíamos alcançado os sistemas de som surround 5.1 ou 7.1 que são a norma atualmente. Os sistemas de som surround dos anos 70 e 80 eram limitados a 4 canais, e durante esse período a gravação de áudio ainda era feita em mídia analógica, como fita, uma vez que o áudio digital ainda não estava amplamente disponível. A introdução do áudio digital trouxe uma fidelidade significativamente maior, e a diferença entre o áudio gravado digitalmente e a mídia analógica é óbvia. Não estou dizendo que os filmes dos anos 80 têm uma qualidade sonora ruim, mas apresentam um som mais agudo e com uma faixa dinâmica mais restrita. Esse fato, combinando com as explosões e efeitos sonoros frequentes dos blockbusters, resultava frequentemente em áudio distorcido, especialmente quando assistido fora da sala de cinema. A música rica em sintetizadores, juntamente com os blockbusters que quase exigiam som surround, mas não o tinham, é uma das principais razões pelos quais os filmes dos anos 80 têm um caráter distinto, pelo menos no que diz respeito ao aspecto sonoro, né? Os anos 80 representaram essencialmente a época dourada dos efeitos práticos. A partir do lançamento de Star Wars original em 1977, os efeitos práticos ganharam um enorme destaque como nunca antes e deram início a uma década repleta de usos verdadeiramente notáveis. Filmes como A Coisa, A História Sem Fim, E.T., Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida são apenas alguns exemplos das impressionantes maneiras pelas quais os efeitos práticos eram empregados no cinema para contar uma história. Essa aplicação de ter efeitos práticos se torna bastante evidente ao assistir esses filmes hoje, em comparação com os efeitos de CGI e digitais do cinema contemporâneo. E aí a gente tem a Marvel colocando CGI em cena simples, né? Até o final dos anos 90, com a ampla adoção da tecnologia CGI, os efeitos práticos e a animatrônica eram um dos principais recursos que cineastas usavam para contar as histórias. De personagens que nos cativaram, como ET e os Gremlins, a elementos genuinamente aterradores e perturbadores, como o monstro de A Coisa. Os efeitos práticos deram vida a algumas das cenas e personagens mais emblemáticos, o que ajuda até mesmo a datar menos o filme. Hoje em dia, estamos retornando ao uso de efeitos práticos e animatrônicos com mais frequência,
Mas os anos 80 possuem uma atmosfera única que é complicada de explicar. Em relação a isso, eu descreveria como algo um tanto áspero e até amedrontador. Quando eu era mais novo, ET me causou grande susto, embora tenha sido basicamente um filme voltado para crianças. Um dos motivos pelos quais essa década não era brincadeira não, e é se admirar que a gente não tenha muitos problemas psicológicos por causa dos filmes, né? Enquanto eu estava pesquisando as coisas para esse vídeo, eu me joguei de cabeça em vários tópicos para entender por que os filmes dos anos 80 têm essa aparência tão característica. Uma das razões principais pelas quais as pessoas acreditam que os filmes dessa década têm uma identidade única está relacionada à qualidade visual granulada e um tanto estourada que eles apresentam. Durante a pesquisa, eu encontrei diversos fóruns e postagens em blogs nos quais as pessoas exploravam maneiras de reproduzir essa estética nos dias de hoje. É verdade que os filmes dos anos 80 têm uma qualidade visual granulada distinta, mas gostaria de acrescentar que as cores desempenham um papel crucial na identidade dessas películas. Os filmes dos anos 80 ainda eram filmados em película, como mencionei antes. Muitos dos efeitos especiais eram realizados de maneira prática e a correção de cores ocorria diretamente na câmera. Isso explica por que esses filmes costumavam apresentar uma paleta de cores mais realista do que os filmes atuais, algo mais vivo na maior parte do tempo. A partir dos anos 80, os filmes passaram a utilizar extensivamente a correção de cores. Quando você pensa em filmes como Matrix, a cor verde provavelmente vem à mente, enquanto Mad Max Estrada da Fúria é conhecido por suas cores laranja e azul. Há até um dizer recorrente na comunidade cinematográfica de que, para dar aos seus vídeos uma aparência mais cinematográfica, você deve aplicar uma correção de cores laranja e azul. Provavelmente uma influência do Michael Bay e seus filmes de explosão, onde ele resolve colocar umas frases ali no meio para dar contexto. Mas opinião pessoal, isso pode matar um pouco a individualidade que o filme pode ter. Os filmes modernos quase sempre passam por algum tipo de correção de cores, o que contribui para a sua estética no geral, algo mais artificial e que nem sempre funciona com o tema escolhido. No entanto, os filmes dos anos 80 mantinham uma estética mais natural e viva, mesmo quando apresentavam efeitos visuais impressionantes e extravagantes. A paleta de cores era mais neutra e realista, frequentemente derivado da iluminação usada nas cenas, em oposição à aplicação de correção de cores do pós-produção. Além disso, é importante notar que, embora os filmes dos anos 80 frequentemente apresentassem essa granulação visual, é um equívoco comum dizer que é algo só dessa época, talvez devido à quantidade de videoclipes granulados em massa daquela década. No entanto, filmes anteriores aos anos 80 exibiam esse aspecto granulado característico. Acredito que as cores desempenharam um papel significativo na estética e atmosfera dos anos 80. Atualmente, estamos vendo produções de Hollywood espetaculares com efeitos visuais incríveis, mas que ainda optam por manter uma paleta de cores mais natural, o que contribui para a sensação única da época. Um exemplo disso é o Blade Runner original de 1982, que apesar da sua abundância de cores vibrantes, iluminação neon e uma tonalidade mais sombria, mantém um visual natural em comparação à estilização e correção de cores mais acentuadas em Blade Runner 2049. Os anos 80, sem dúvida, exibiam uma forte estética. É algo que nos últimos tempos temos tentado recriar. Quando pensamos nos estilos dos anos 80, imediatamente nos vem à mente filmes como Top Gun, Clube dos Cinco, Scarface, Footloose, Flashdance, Dirty Dance e De Volta para o Futuro. Desde as camisetas brancas com jeans casuais desgastados, de olhos rasgados, até as mulheres vestindo colã para se exercitar e suéteres folgados com cabelos encaracolados, e desde jaquetas bomber até os ternos brancos e coloridos com padrões, com a característica de alguns botões abotoados no topo, esses estilos são emblemáticos dos anos 80. Não há muito a acrescentar sobre o tema do estilo, exceto que os anos 80 eram marcados por isso. Não tenho certeza se foi o estilo dessa década que influenciou os filmes da época ou se foram os filmes que influenciaram o estilo. Mas algo inconfundivelmente associado aos anos 80 e evoca a nostalgia quando se trata desse estilo de época.
Os filmes da década de 80 levaram o marketing à colocação de produtos a um nível superior. Desde os icônicos óculos Ray-Ban usados por Tom Cruise em Top Gun, até os famosos Reason Pieces que aparecem em E.T. o Extraterrestre, passando pelos tênis Nike em destaque em De Volta para o Futuro, essa década estava cheia disso. De fato, Stranger Things, que se passa nos anos 80, procurou emular o estilo daquela década, incluindo muitos produtos em cena para capturar a autêntica atmosfera dos filmes da época. A prática de posicionamento de propagandas não era algo novo nos anos 80. Já havia sido observado ao longo da história do cinema. No entanto, como disse antes, os anos 80 levaram essa estratégia a um novo patamar, e duas marcas em particular tiveram um papel fundamental, a Coca-Cola e a Pepsi. Essa década foi marcada pelo crescente impacto da comercialização e do marketing subliminar nas mentes do público jovem. E qual a maneira melhor de conquistar o apoio de crianças e jovens adultos do que apresentar a sua marca de forma proeminente em filmes considerados maneiríssimos? A Pepsi desempenhou um papel de destaque em De Volta para o Futuro e, considerando o apelo de Marty McFly, com toda certeza elevou as vendas da marca. A Coca-Cola ganhou destaque em Clube dos Cinco, com seus jovens estudantes rebeldes, e que rebeldia, a bebida em suas refeições enquanto cumpriam detenção. Não, sério, isso é muito rebelde. Crianças e adultos querendo ser como as pessoas e personagens que viam na tela grande não é algo novo de hoje que a gente só vê agora. E apresentar um produto proeminente em um filme se revelava uma poderosa ferramenta de publicidade já naquela época. Bem, é isso. Obrigado por assistir e ficarem até aqui, eu realmente me diverti fazendo esse vídeo. E como eu disse lá atrás, eu nasci nos anos 90, mas quando eu trabalhei nesse vídeo eu não pude evitar sentir uma onda de nostalgia dessa década dos anos 80. Se você gostou desse vídeo, manda um like e diz aí pra gente nos comentários o que vocês acreditam que contribui no estilo característico dessa época. Se quiser saber mais sobre cinema, séries e animações, é só continuar ou começar a seguir o Ponto de Ficção. Tchau, tchau!